Muito boa noite, 7 horas e 45 minutos, sejam todos bem-vindos ao programa ao vivo Futebol Gaúcho, o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Eu já quero na abertura, primeiro, fazer aquele pacto, né? Você que está assistindo agora nesse momento, a partir de agora até as 8h30 da noite, nós vamos atualizar tudo o que de mais importante aconteceu com os clubes do futebol do Rio Grande do Sul. Onde tem clube gaúcho disputando, se preparando para alguma competição, você acompanha aqui no programa ao vivo Futebol Gaúcho, toda segunda-feira, das 7h45 até as 8h30 da noite. Já na abertura, eu quero agradecer muito a audiência de todos. A cada semana que passa, a gente tem um retorno muito maior, pelos recados, pelos compartilhamentos, por pessoas que chamam nas redes sociais e acabam divulgando também esse trabalho que é importante, não apenas para segunda-feira, quando nós temos aqui o programa, mas ao longo da semana, que você possa cada vez mais compartilhar tudo aquilo que diz respeito ao conteúdo gerado no canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol e claro que você acompanha tudo isso aqui no canal Futebol Gaúcho. Sempre ao vivo, agora são 7 horas e 47 minutos. Eu quero aproveitar já na abertura para destacar sempre as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais. Pode dar uma voltada só na lâmina anterior ali, onde nós temos o Facebook, o Twitter e também o Instagram com o canal Fute Gaúcho. Canal Fute Gaúcho. E preste muita atenção. No Twitter e principalmente no Instagram, nós teremos, na sequência, eu vou divulgar uma promoção muito especial para que você possa participar e para que você possa também receber prêmios, presentes aqui do canal Futebol Gaúcho. Então lá, canal Fute Gaúcho no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E você também tem a opção do nosso site, onde você tem, por exemplo, aqui já a abertura ali da aba dos vídeos, todo o material gerado ao longo da semana, entrevistas que porventura você não conseguiu assistir ao vivo aqui na segunda-feira, você vai direto ali no www.futebolgaúcho.com.br, vai ter a aba dos vídeos e você consegue acompanhar todas as entrevistas que já foram ao ar aqui no canal Futebol Gaúcho. Então, desde já, muito obrigado pela audiência de todos e principalmente por compartilharem a partir de agora também essa ideia que nós temos, trazendo sempre na segunda-feira o programa ao vivo, mas também contando com o compartilhamento de vocês pelas mídias sociais e para que você que esteja aí do outro lado também participe interagindo conosco. Na sequência, inclusive, nós vamos separar alguns recados, você pode deixar o recado diretamente aí na nossa página oficial do Facebook e automaticamente depois a gente vai recuperar alguns dos recados. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço e agradecer todo o pessoal da UIF, o Rafael e toda a galera lá, porque a UIF nos mandou muitas camisas, algumas camisas de tantos clubes que a UIF patrocina e fornece o material esportivo ao longo das temporadas aqui no Rio Grande do Sul. E eu quero fazer um destaque especial. Na próxima semana, o São Paulo de Rio Grande estará comemorando 109 anos de história. Então vamos mostrar aqui, ó, porque essa camisa comemorativa do aniversário do São Paulo de Rio Grande, aos 109 anos, que o São Paulo vai comemorar no próximo dia 4 de outubro, essa camisa poderá ser sua. De que maneira? Aí é que vem o detalhe que eu destacava há pouco. Preste atenção porque na sequência nós vamos divulgar ao longo da semana também, nos próximos dias, de que maneira você pode interagir conosco, mas já vou deixar uma dica. Por tudo aquilo que eu falei na abertura ali, canal Fute Gaúcho, pelas mídias sociais, no Facebook, no Twitter e principalmente no Instagram. Depois a gente vai divulgar de que maneira você pode participar para concorrer e quem sabe levar para casa essa camisa do São Paulo de Rio Grande. Tem um outro detalhe, tem mais novidade no programa ao vivo Futebol Gaúcho. Nós ficamos pensando ao longo da semana, juntamente com toda a equipe de produção, de que maneira nós poderíamos aumentar a geração de conteúdo e os produtos que valorizam o futebol do Rio Grande do Sul. E nos apareceu a ideia de transformarmos um quadro que vai se chamar sempre Causos da Bola. Então nós vamos entrevistar personagens que fizeram e que fazem parte da história do futebol do Rio Grande do Sul, sempre contando aqueles detalhes que por vez, por exemplo, uma história interessante que algum jogador, algum treinador, algum dirigente tenha passado e que você lembra de algo, mas não sabe ou não lembra exatamente como aconteceu, nós vamos trazer os personagens para que eles mesmos possam contar. É claro que a gente não vai divulgar o todo hoje, mas vamos dar uma dica, ou pelo menos uma pequena prova do que nós estamos fazendo. Vamos com a vinheta do Caos da Bola? Roda a vinheta aí.
Aí, portanto, a vinheta. Apenas uma amostra do que você vai ver a partir de agora com o Caos da Bola, que vai estar sempre nas sextas-feiras. Marca esta data. Na segunda-feira você nos acompanha das 7h45 da noite até as 8h30 com o programa ao vivo Futebol Gaúcho. E nas sextas-feiras tem sempre o Caos da Bola. Por exemplo, os 2 primeiros personagens do Caos da Bola, talvez você não lembre de um deles, né? Aqui o Christian e ali do lado o Alê Menezes, 2 artilheiros que sempre disputaram competições da Federação Gaúcha de Futebol. E são os 2 primeiros entrevistados. Sempre nas sextas-feiras nós teremos aí o Causos da Bola dentro de toda a programação que acompanha aqui o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol com o Futebol Gaúcho ao vivo. No início da semana, nós tivemos o sorteio, a definição da fase das quartas de final da Copa Paulo Santana. Nós fizemos uma transmissão ao vivo, na sequência a gente vai rodar uma matéria especial aí com a nossa repórter Júlia Goulart, mas eu quero antes da matéria agradecer muito os mais de 22 mil amantes do futebol do Rio Grande do Sul que visualizaram o nosso sorteio ao vivo. Muito obrigado pela audiência, a gente precisa dessa parceria junto com você aí que gosta e apoia o futebol do Rio Grande do Sul. Mais de 22 mil visualizações no sorteio da Copa Paulo Santana que definiu os integrantes da fase das quartas de final. Vamos para a rua, vamos rodar a matéria aí quando a Júlia Goulart relembra um pouco do que aconteceu no sorteio da fase das quartas de final da Copa Paulo Santana. Júlia Goulart aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. Hoje o canal do Futebol Gaúcho vai levar o seu seguidor para dentro do sorteio de um campeonato da Federação Gaúcha de Futebol. É o sorteio das quartas de final da Copa Paulo Santana, que vai acontecer daqui a pouquinho lá na sala de reuniões. Vamos lá acompanhar? E os confrontos das quartas de final da Copa Paulo Santana são Pelotas e Guarani de Bagé, Cruzeiro e quem vier da repescagem, Grêmio ou Três Passos, Internacional e São José, Ipiranga e Aimoré. Sorteio realizado, agora é hora de conversar com os personagens desse sorteio. E o canal do Futebol Gaúcho conversou com alguns dos representantes dos clubes que estiveram aqui no complexo da Federação Gaúcha de Futebol para participar do sorteio. O Cruzeiro, na primeira fase, nós viemos com um time de jovens, né? Acho que dois jogadores só que do Gauchão, que compuseram a equipe principal do Gauchão. E com jogadores jovens, a gente foi aos poucos, o Cruzeiro foi se encontrando e foi fazendo uma boa campanha. Fez uma boa campanha, classificou em primeiro no grupo e agora, né, vamos aguardar aí o vencedor do confronto entre Grêmio e Três Passos, né? Espero que um deles a gente vai ter que enfrentar, não há o que fazer, né? Mas é bom salientar assim, o nível da Copa, da Paulo Santana. Tá muito legal, muito bom, assim, boas equipes, tá um interesse bom dos clubes, né? É claro que a torcida ainda não, mas tá bem legal, assim, a federação está de parabéns. Eu acho que a gente está conseguindo fazer, acho que essa Copa tem tudo para continuar crescendo, assim, porque ajuda muito os clubes do interior, nós que nos preparamos agora para o Campeonato Gaúcho, as outras equipes que se preparam para a divisão de acesso e outras equipes que estão começando no futebol, é o caso lá do Real Capão, né? Então, muito legal, muito bacana, assim, bons jogos, os estádios, né, os gramados estão bons, o tempo favoreceu um pouco agora, que choveu um pouquinho, mas tá bem legal, assim, estou gostando bastante, assim, o Cruzeiro está gostando também, né? Os Passos é um projeto de base lá, de formação, né? Então está jogando com um clube, com um time muito novo, jogadores muito novos, nascido em 99, tudo gente nova, então é um projeto de base que a cidade está ajudando muito. Temos o jogo antes, uma prévia contra o Grêmio, né, para ver quem classifica para a próxima fase. E a cidade está bem motivada, o clube também.
A gente conseguiu ter mais uma oportunidade de permanecer no campeonato e amanhã tem um jogo decisivo antes dessa outra fase. E a gente está bem entusiasmado com o clube, com o projeto, e espero que dê certo, que a gente consiga passar e ir até as finais do campeonato. Agora chegou uma fase muito difícil do campeonato, né? O Internacional fez uma bela campanha na primeira etapa e agora pegamos um adversário de grande nível, um tradicional adversário, que é o São José, que sempre tem feito grandes trabalhos, grandes equipes. Tem tudo para ser um grande duelo, um grande desafio, e quem ganha com isso é o futebol gaúcho. Pelotas demorou a se encontrar na competição, não iniciou da maneira que todos esperavam, mas nos 2 últimos jogos conseguiu 2 importantíssimas vitórias que colocaram e deram todo esse prestígio para que o Pelotas entre na fase de mata-mata com uma grande força. É a equipe que tem a melhor média de público, é um time, é um clube acostumado a decisões. A gente pode relembrar as conquistas recentes de Supercopa, de Recopa. É um clube que todo mundo sabe que tem que ser respeitado. É um clube grande, passa por um processo de reestruturação, tanto que se viu isso ao longo da competição, e o Pelotas entra agora muito forte nessa fase. Queria também lembrar uma questão, todo mundo pensou, quem que o Pelotas gostaria de pegar, não pegar? Na realidade, eu acho que os outros é que pensam em não pegar o Pelotas, porque todo mundo sabe da força que tem o Pelotas nesse tipo de competição. Nossa participação foi bastante efetiva. Chegamos em segundo lugar com 2 equipes fortes aí, caso São José, caso Cruzeiro, inclusive com a vitória sobre o Cruzeiro. Nos classificamos em segundo lugar. Estamos aptos agora para iniciar o mata-mata. Pegamos um adversário bem difícil, que é o Ipiranga, mas a gente não pode escolher adversário para quem quer subir, não pode escolher adversário. Então vamos enfrentar o Ipiranga nas melhores condições possíveis. Ficamos muito surpresos com a indicação do Limeira agora, em cima da audiência de mais de 1.000 pessoas ao vivo visitando o canal e observando o nosso sorteio. Sempre foi um sorteio bem direcionado, mas com toda a situação da verdade dentro do sorteio que deve ser. Muito contente, feliz, porque o canal está realmente sendo visto e a federação mostrando o que acontece aqui dentro e a transparência de qualquer situação de sorteio ou de jogos, de arbitragem. O que precisar, a federação sempre vai estar mostrando para todo o público, todo torcedor de qualquer time do estado. Aí, portanto, você acompanhando em casa tudo aquilo que nós podemos transmitir ao vivo. Aconteceu na segunda-feira esse sorteio e, mais uma vez, muito obrigado. Mais de 22.000 visualizações no momento do sorteio da fase das quartas de final da Copa Paulo Santana. Bom, já que nós falamos do sorteio, vamos para as telas aqui para que a gente possa acompanhar, porque já tem um jogo eliminatório. E por que nós estamos destacando ainda essa fase eliminatória da Copa Paulo Santana? Porque o terceiro colocado do Grupo A jogava contra o terceiro colocado do Grupo C para que o vencedor dessa disputa fosse o 8º clube participante da fase das quartas de final da Copa Paulo Santana. Então, no dia 20 de setembro, lá o Três Passos fez 2-1 no Grêmio, e no sábado, no dia 23, sábado passado, agora 3 da tarde, o Grêmio devolveu o resultado de 2-1 no Três Passos. E aí, nos pênaltis, o Grêmio acabou classificando, venceu por 8-7 o time do Três Passos. Vamos agora para os confrontos. Nós já tivemos um jogo nessa fase das quartas de final, porque aconteceu no sábado, às 13h30 da tarde, jogaram São José e Internacional lá no Paço da Areia, e o São José fez 3-0 no Internacional. O próximo jogo agora no próximo sábado, 13h30 da tarde, dia 30. Bom, ainda nessas quartas de final, nós estamos pegando uma parte, um lado, uma perna da parte das quartas de final, como a gente chama na gíria do futebol. Nós teremos o confronto entre Grêmio e Cruzeiro. Na quarta-feira, dia 27, agora na quarta-feira, 3 da tarde, o primeiro jogo entre Grêmio e Cruzeiro. O segundo jogo vai acontecer no sábado, dia 30 de setembro, às 3 da tarde. A outra parte da fase das quartas de final. Na quarta-feira, também no dia 27, 8 da noite, jogarão Pelotas e Guarani de Bagé. O primeiro confronto na quarta, 8 da noite, o jogo da volta marcado para o domingo, dia 1º de outubro, às 13h30 da tarde. E o outro confronto dessa fase das quartas de final
reúne também na quarta-feira, 8 da noite, o Aimoré contra o Ipiranga de Erechim. Primeira partida. A segunda partida no domingo, dia 1º de outubro, às 13h30 da tarde. Portanto, nós passamos aqui uma ideia deste início das quartas de final da Copa Paulo Santana. É claro que você vai sempre acompanhar tudo aqui pelo canal Futebol Gaúcho. Aliás, na semana passada, nós tivemos um convidado ao vivo aqui, e o nosso primeiro convidado foi um cara que começou jogando futebol e que depois passou para a função de treinador, é um gestor, e aí eu estou falando do Marcelo Rospide. Inclusive, lá no www.canal do Futebol Gaúcho, você consegue visualizar, reproduzir essa matéria. E claro que hoje nós temos outro convidado, que também começou como jogador e hoje é um treinador de futebol. Vem para cá, Daniel da Costa Franco. Eu quero aproveitar já para agradecer a presença. Muito obrigado, por favor. Seja bem-vindo aqui ao campo, né? Nós estamos num gramado, deu para notar aqui, né? Rede, goleira. Foi a tua vida, né? Foi. Torcida. Durante 21 anos. Dentro, né? E segue Agora sendo a fora. tua vida. Segue sendo. Agora fora, né? Fora de dentro do campo, na beira do campo, mas com uma grande chance aí de ter um crescimento bom. Aliás, já foi uma boa participação tua como treinador esse ano, que não é agora, não é o teu começo só esse ano, mas quando você comandou, por exemplo, o TAC, o Três Passos, na Segundona Gaúcha. Né? Foi um momento muito importante da minha carreira, porque o TAC também voltava ao futebol profissional esse ano. Né? O TAC estava 2 anos parado, trabalhando só com a base, voltou com o futebol profissional e eu tive a felicidade de ir lá reabrir os trabalhos e a gente conseguiu fazer um belo trabalho com grandes chances de subir para a divisão de acesso, mas aí teve problemas burocráticos que inviabilizaram o nosso acesso. Te lembra na época de jogador quantos campeonatos gaúchos chegasse a disputar? Foram Porque bastantes. já começa na categoria de base, né? Sim. Não, se contar a base não tem como mensurar, mas profissionalmente eu subi em 90. Né? Então ali já foi um. Saí do Inter em janeiro de 94. Não foram tantos a nível profissional, mas foram 2 títulos. O que é diferente do campeonato gaúcho, do futebol gaúcho de maneira geral? Você disputou agora como treinador uma segundona, tem aí a Copa Paulo Santana, que ainda está em andamento. O que tem diferente do futebol gaúcho, pelo que você acompanha desde a época de jogador para agora como técnico? Bom, o futebol gaúcho por si, ele é diferente de todos os outros estados, né? Pela cultura do nosso estado, pela a capacidade dos clubes, a dificuldade também, e cada vez mais, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada melhor dentro do nosso cenário, mas ele existe uma diferença de dentro do campo, como atleta para treinador, é como tu enxerga o futebol. Né? O atleta, por vezes, ele está ali, faz a dele e não tem aquela percepção do que são os bastidores de uma comissão técnica, de como tu monta um planejamento, de como tu enxerga um jogo, e isso, a partir do momento que eu busquei me qualificar para ser treinador, essa foi uma das partes que me agradou muito, que me cativou muito, que fez com que eu buscasse mais conhecimento, entendimento, até para poder passar para os atletas uma visão real daquilo que eu entendo e daquilo que também eu possa pensar em relação ao jogo para que eles entendam também. Você teve alguns comparativos interessantes, né? Porque se a gente pegar a tua época de jogador, você começa num clube de ponta, no Internacional, e tem uma outra oportunidade num outro clube de ponta também com o Corinthians. Ou seja, com 2 campeonatos muito fortes, com essa questão que se fala muito dos estaduais, né? Do paulista, aqui do nosso gaúcho. O que isso te ajudou nessa tua formação como jogador para o teu histórico inteiro de atleta? Esse fato de ter começado no clube grande, na torcida que pressiona um pouco mais? Na verdade, eu tive essa felicidade, né? Porque muitos não têm essa oportunidade de começar já sua trajetória num grande clube. E eu comecei no Inter, eu vim do interior com 11 anos de idade, passei em todas as categorias de base do Inter, então isso já me deu uma noção do que me esperava ou o que eu tinha que fazer para atingir o profissional. E com 17 para 18 anos eu cheguei ao profissional. Né? Difícil porque tu carrega uma camisa muito pesada, muito forte. O atleta, para vestir uma camisa de um grande clube, ele tem que ter uma personalidade muito grande, tem que estar muito bem preparado. E aí tu joga um campeonato a nível do estadual, gauchão. Aí tu tem um brasileiro, depois tu tem toda essa rivalidade Grenal. Eu saí do Inter, fui para São Paulo, onde tem a rivalidade, jogar num dos maiores clubes do país também, que é o Corinthians. Isso me ajudou muito na minha formação, não só como atleta, não só como treinador agora, mas como homem, como pessoa, e valorizar esses momentos que
são ímpar na vida de um ser humano e eu procuro a cada momento revivê-los, né, buscar na memória para que eu também possa passar isso para os meus atletas agora em diante. Se a gente pegar e falar especificamente aqui do nosso futebol, do Rio Grande do Sul, quem são as referências que você busca para a tua carreira enquanto treinador agora? Sabe, já isso é uma coisa que hoje eu ainda estava pensando. Se nós formos pensar em treinadores, e por que o Sul ele é tão importante, né, no cenário nacional? Os últimos treinadores da seleção brasileira, por exemplo, são daqui. Né? Hoje nós temos um que é unanimidade nacional, que é o Tite, é gaúcho. Antecessor a ele, o Dunga, gaúcho. O Mano, gaúcho. O último Tite, título, Filipão. Filipão, gaúcho. Então, nós somos ricos em matéria-prima aqui, a nível de treinador, de atletas, enfim. Então, aqui é o grande o cenário, é o centro onde daqui se sai muita gente boa. E eu estou nesse caminho, buscando essas referências para que eu possa trilhar um bom caminho. A importância do calendário dentro do estado do Rio Grande do Sul, para que os clubes, porque a gente sempre que fala, a gente lembra do Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Gaúcho nós temos já a realidade da Série A, com clubes que já têm uma estrutura maior, mas a importância deste calendário, como as Copas da Federação, agora esse ano a Copa Paulo Santana, para que estes clubes menores, digamos assim, mas de muita tradição, possam estar o tempo inteiro atuando. Fundamental, porque na minha maneira de enxergar e de ver o futebol, é muito complicado para o gestor de um clube trabalhar 3 meses no ano, 4 meses com a pré-temporada. Né? Essas copinhas elas são importantes, apesar que eu acho que ainda tem que melhorar muito a questão de tempo, de condições para esses clubes, porque o custo do futebol ele é muito alto. Então, se não tiver uma parceria, se não tiver um ajuste em tudo isso para atrair mais o torcedor, para atrair patrocínios, fica difícil até para os clubes participarem das copinhas, porque na Paulo Santana agora no início, a gente via ali, tinha 20 clubes que estavam interessados. Acabou tendo 12 clubes, se não me engano, 11, 12. Então, fica difícil a partir do momento que os clubes sentam. Vamos disputar, mas tem que montar um grupo, tem que montar uma comissão, tu tem viagens, tu tem alimentação, tu tem que dar uma condição mínima para a tua comissão e poder cobrar do teu grupo. Então, ela é importante. O nosso estado precisa ter um futebol mais tempo no ano, mas precisa também de condições para que esse futebol saia com qualidade. Sabe que aproveitando esse gancho que deixa o Daniel, é importante que você que está no outro lado aí nos acompanhando, entenda que o principal objetivo disso tudo que nós estamos fazendo aqui com a geração de conteúdo única e exclusivamente do futebol praticado no Rio Grande do Sul é justamente para chegar nesse ponto que disse o Daniel, que nós tenhamos cada vez mais visibilidade, que nós possamos ter de novo um olhar voltado ao futebol do Rio Grande do Sul, porque os meninos que estão sendo formados nas categorias de base, por vezes o cara quer a camisa do Barcelona, do Real Madrid, nós temos que mostrar para ele que ele pode querer ainda a do Glória de Vacaria, a do Bagé, a do São Paulo de Rio Grande. E o exemplo agora a gente teve esse ano, né? Foi um clube do interior que foi campeão gaúcho. Né? Com o Novo Hamburgo. E, por exemplo, 2, 3 anos, quantos anos o Grêmio não vai para uma final estadual? Entende? Então, o futebol gaúcho ele é bom, ele é importante. Né? Ele tem grandes valores. Precisamos cada vez mais valorizar mais o nosso futebol. Daniel da Costa Franco, quero agradecer a gentileza de participar conosco diretamente ao vivo aqui no nosso estúdio. E antes de deixar que você saia aqui do nosso estúdio, do nosso gramado, a gente vai conferir mais uma matéria. Te convido aí para acompanhar conosco. Uma matéria feita pela Júlia Goulart, com uma árbitra assistente, a Luísa Reis. Só que antes, tem um detalhe. Já que nós te convidamos, você aceitou, veio aqui, vai ver a matéria conosco, deixa eu aproveitar também para te entregar um kit aqui do Futebol Gaúcho. Então leva para casa. Muito obrigado pela presença. Sorte na sequência do trabalho. Conta com a gente aí. Júlia Goulart, falando com a Luísa Reis, uma das tantas assistentes aqui do quadro da Federação Gaúcha de Futebol. E para mostrar que a mulher está ganhando espaço no futebol, hoje eu trouxe Luísa Reis para bater um bate-papo sobre a profissão. Tudo bom, Luísa? Tudo bem, sim. E aí, quando é que tu descobriu que tu queria ser? Olha, vou ser bandeirinha, vou inovar.
Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre gostei de futebol, mas nunca tinha pensado em ser bandeirinha. Eu sempre assistia aos jogos e eu fazia educação física, curso de educação física aqui na ESEF URGS. A ESEF URGS fez uma parceria com a federação para que meninas que cursassem educação física trabalhassem como gandula nos jogos de futebol. Era Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aí eu fui e comecei a trabalhar como gandula. E nisso abri o curso de árbitros. E a comissão de arbitragem estimulou a gente um monte para fazer o curso. Eu resolvi fazer, mesmo meio sem saber aonde que eu estava me metendo, e gostei e estou até hoje. Eu fiz o curso em 2009 e estou até hoje aí. E como começou a rotina? Como eram teus primeiros jogos? Assim, como é que foi o teu primeiro jogo? Tu já chegou segura? Tu ainda ficou estranhando o local? O meu primeiro jogo pela federação foi da categoria juvenil, que é sub-17, e foi Rio Grandense. Foi no Rio Grandense, em Montenegro. Acho que nem tem mais esse clube. Mas aí o árbitro e o outro assistente, eles eram mais experientes. Eles eram já da turma de 2006 e eles estavam mais preocupados que eu ia estar nervosa do que eu estava nervosa mesmo. Eu estava me sentindo bem tranquila assim pro jogo. Como é que é o comportamento ainda? Inclusive, eu tenho um relato de um torcedor que eu encontrei na semana passada, que tu fez Brasileiro Sub-20, do jogo do Grêmio. E aí disse que um jogador porque queria a lateral para ele. E aí ele tava bravo assim, ele virou e quando ele viu que era tu, ele te olhou e disse, pô, dá uma pra nós. Eles acabam pegando mais leve contigo, eles viram realmente assim, sempre achando que vão conseguir xingar, que vão, e aí quando é tu, eles dão uma neutralizada. Eu percebo que em alguns momentos eles meio que dão uma travada assim na hora de xingar, de reclamar. Mas a maioria já está bem acostumada e não se travam mais, não. Eles reclamam igual, xingam igual, é tudo parecido. Mas os meus colegas árbitros dizem que quando tem uma mulher, eles dão uma maneirada, assim. E a gente sabe que ainda os materiais esportivos são voltados para os homens, né? Como é que tu faz para tua chuteira? Machuca o teu pé? Tu acha uma pro número do teu pé? Porque o número é menor, né? O mais difícil não é achar uma chuteira do meu número, é achar uma chuteira preta. Porque a gente precisa usar chuteira predominantemente preta e isso é o mais difícil. No início, gente, eu sofria muito. Meu pé, por causa das unhas, nosso pé é delicadinho, assim. Mas agora já acostumou. Meu pé já é um pé horrível, não é de menininha. Já tá o dedão, assim, já machucado por causa da chuteira. Mas minha mãe que sempre diz, vai fazer teu pé, vai fazer teu pé. Eu falei, não dá, senão a chuteira vai machucar o meu pé. Mas já acostuma bastante. E algum jogo que tenha te marcado, assim... Um jogo que me marcou bastante foi... Um jogo mais recente que tem me marcado bastante foi no Gauchão do ano passado, que foi um jogo... Foi o meu primeiro jogo que passou em TV aberta, que foi da RBS. E foi um jogo em homenagem ao Dia da Mulher. Então, tinha muita mulher no estádio e tinha eu trabalhando. Eu acertei um lance muito difícil no início do jogo, então esse jogo foi, para mim, o que mais me marcou recentemente na minha carreira. E ainda falando sobre mulher, a mulher ainda está conquistando seu espaço no meio do futebol. E os homens ainda assustam um pouco. Tu tem algum episódio que tenha acontecido contigo de hostilidade, de preconceito? Felizmente não tenho. Quando eu entrei para arbitragem, eu acho que eu já entrei meio preparada, assim, que ia acontecer situações desse tipo. Mas felizmente não passei por nenhuma situação em estádio, em ambiente de trabalho, nem nada. Por parte de quem trabalha realmente com isso. Da torcida a gente ouve o tempo inteiro, mas por parte de quem está trabalhando, jogadores, comissão técnica, os próprios colegas de trabalho, felizmente não passei por nenhuma situação. E a rotina de um árbitro? Como é a rotina de um árbitro no dia que tem jogo? Acorda cedo? Que hora vai para o estádio? Isso é uma coisa bem curiosa, que a rotina depende. Eu não vivo de arbitragem, né? Eu trabalho, eu dou aula e agora eu também estou fazendo doutorado, então agora a coisa está bem puxada. Então, por exemplo, se o jogo é aqui de tarde, de manhã trabalha normal, acorda, trabalha, almoça e depois tu se foca pro jogo. Agora, se o jogo é mais longe, a gente tem que se focar na viagem, organiza, recebe a escala, já organiza como vai ser o esquema todo de ter que faltar ao trabalho, de se focar pro jogo. Mas a partir do momento que sai a escala, a gente já muda, parece que liga um clique assim e foca pro jogo, organiza, apesar de ter toda essa rotina que a gente tem que seguir. E agora, essa semana, a gente teve um lance bem polêmico com o Jô, né? E a CBF falou que vai começar a utilizar o árbitro de vídeo. O que tu espera para o futuro da arbitragem? O que tu acha que pode acontecer? E uma perspectiva de futuro?
A gente já vem sendo preparado pela CBF sobre o árbitro de vídeo desde o ano passado. A gente vem recebendo orientações sobre a utilização dele. Agora, os árbitros FIFA do Brasil, alguns fizeram um curso semana passada do árbitro de vídeo, então a gente já estava esperando que ele ia ser utilizado até bem antes. A gente está com uma expectativa bem grande, como vai ser, agora é para ser usado já nessa rodada agora, então a gente quer saber como vai funcionar mesmo, para ver se vai engrenar. Mas a gente está pensando bem positivo. E para encerrar o nosso bate-papo, o que tu tem para dizer para aquela menina, aquela mulher que está em casa, tem vontade, às vezes não tem coragem? O que tu tem? Deixa aquele recado para quem está nos assistindo, para o seguidor do canal do Futebol Gaúcho, para uma palavra de incentivo. Se gosta de futebol, eu super aconselho que venha fazer o curso de arbitragem, porque tem muito espaço para mulher aqui na arbitragem e no futebol. Com o futebol feminino, ele está sendo bem estimulado agora no Brasil. A gente está tendo a Série A1, Série A2 do Campeonato Brasileiro. O espaço da mulher na arbitragem ele é separado do homem, então a gente tem nossas vagas garantidas e está sobrando vaga. Então, se gosta, vem fazer o curso, que vai gostar bastante. Tá aí, Luísa Reis, no canal do Futebol Gaúcho. Toco contigo, Bagé. Valeu, muito obrigado. Júlia Goulart falando aí com Luísa Reis, árbitra assistente da Federação Gaúcha de Futebol. Eu estava o tempo inteiro aí instigando a participação, a interatividade, principalmente lá pela nossa fanpage no Facebook, e alguns dos recados, né? E por favor, nós não temos tempo de atualizar todos os recados, mas a gente vai sempre destacar alguns e continue mandando, continue compartilhando aí para que o futebol gaúcho possa chegar nos locais mais distantes do planeta Terra. A gente precisa mostrar cada vez mais a nossa marca, a marca do futebol do Rio Grande do Sul. Grande abraço para o Marco Pérez Júnior, Colorado, Odinei Killing, que torce para o Inter de Santa Maria, o Fábio Martins, torcedor do Glória de Vacaria, o Alex Rosa, do Leão, de Rio Grande, né, do São Paulo de Rio Grande. Abraço, Diego Buraldi, muito obrigado pela parceria de sempre. Diego Buraldi, torcedor do Internacional. O Liel Thomas, o Darlan Felipe, muito obrigado pela audiência de todos. Vá compartilhando, vá mandando recado aí para todos os seus contatos nas mídias sociais. Vamos falar das competições nacionais aqui dentro do Futebol Gaúcho? Nós tivemos na sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude empatando em 0-0 com o Boa Esporte. Na Série B, só que no sábado, o Internacional foi até Caruaru, interior de Pernambuco, fez 1-0 no Náutico. Ainda pela Série B, o Brasil de Pelotas acabou perdendo para o Ceará pelo placar de 2-1. E no domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Grêmio perdeu para o Bahia pelo placar de 1-0. Vamos para as tabelas de classificação? Começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio acabou perdendo, o Corinthians empatou no Clássico de São Paulo, então o Corinthians colocou mais um ponto em relação à diferença que tinha do Grêmio. Porém, se você olhar, o Grêmio agora não é mais o segundo, o Grêmio é o terceiro colocado, porque o Santos acabou chegando a 44 pontos, 54 do Corinthians, o Grêmio é o terceiro colocado com 43 pontos. Então são 11 pontos de diferença neste momento do Grêmio em relação ao Corinthians. O quarto colocado, o Palmeiras, com 43, fechando o G6, o Cruzeiro é quinto com 40 e o sexto é o Botafogo também com 40 pontos ganhos. O próximo jogo do Grêmio, o Grêmio vai jogar no domingo às 4 da tarde na Arena contra o Fluminense. O Grêmio que não vai poder contar aí, por exemplo, com o Bressan, com o volante Michel e também com o zagueiro Kahneman. Então o resultado do Brasileirão da Série A. Vamos para a próxima tela, onde nós temos o Campeonato Brasileiro da Série B e o Internacional, com a vitória do Náutico, ele tem os mesmos 48 pontos ganhos do América Mineiro, mas o Internacional nos critérios é o líder, é o primeiro colocado depois de 25 rodadas disputadas da Série B. O Inter é líder com 48, mesmo número de pontos do América, que é segundo, Paraná terceiro colocado com 43 e fechando o G4 neste momento, o Vila Nova com quarto colocado com 42 pontos ganhos. O Juventude já aparece na sexta colocação com 41 pontos ganhos, ou seja, o Juventude está a um ponto do Vila Nova, que está entre os 4 que subiriam neste momento. E o Brasil de Pelotas, com a derrota para o Ceará, ficou na 11ª colocação com 33 pontos ganhos. A próxima rodada já marca para amanhã, dia 26, no Bento Freitas, 7h15 da noite, o Brasil de Pelotas jogando contra a Luverdense. Ainda na terça-feira, só que às 9h30 da noite, na Arena das Dunas, lá em Natal, o ABC joga contra o Juventude indo à capital do Rio Grande do Norte. E na quarta-feira, às 7h30 da noite, no Estádio Gigante da Beira-Rio, será a vez do Internacional encarar o América Mineiro na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos para mais uma matéria na rua?
eu bati um papo com o Clayton, também começou jogando na categoria de base do Internacional, mas agora trilha outros rumos nos gramados, não mais como jogador, mas como técnico de futebol. Clayton, o técnico do Cruzeiro, destaque aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. Falando aqui da entrada principal da sede da Federação Gaúcha de Futebol, ao meu lado Clayton, técnico do Cruzeiro, mas que passou pelo Aimoré e que vem fazendo principalmente uma coisa que chama muita atenção e que a gente pede o tempo inteiro quando se fala em valorizar o futebol do Rio Grande do Sul. O Clayton, que foi jogador e em clubes de ponta na carreira, ele vive agora uma outra situação, como outra profissão, sendo treinador de futebol e participando de montagens de grupo que até o momento não são de ponta. Também tem essa dificuldade, né, Clayton? Boa tarde, né? É um prazer estar aqui, né, nesse novo veículo. Acho que é importante também e valorizar isso que tu falou, né, dos times menores, né, que estão querendo crescer. E é difícil a gente trabalhar com estrutura mínima, né, mínima, vamos dizer assim. Eu tive no Aimoré ano passado, dei um passo à frente, hoje no Cruzeiro, uma equipe já de Série A de Campeonato Gaúcho, né, e a Copinha a gente sabe que é muito complicado. Grupos pequenos, eu tenho 23 jogadores, sendo que 9 são da base, né, às vezes primeiro ano de júnior, então isso valoriza o meu trabalho, com certeza, né, porque a expectativa de ter um grupo melhor, as coisas podem facilitar, mas a gente tem que trabalhar, tem que dar moral para os jogadores, né, correr atrás, ser um pouco de tudo, né, eu acho que a gente não é só treinador, é muito mais gestor, né, de pessoas, às vezes pai, às vezes diretor, às vezes amigo, porque a dificuldade é muito grande no interior. Agora tem outro detalhe, você falou de gestor, você falou de ser pai, por vezes o técnico é um psicólogo, é um amigo, mas automaticamente, para que ele tenha toda essa bagagem, você tem a experiência como jogador, mas também o tempo inteiro eu noto e te acompanho pelas mídias sociais, a gente sabe que você busca o tempo inteiro atualizar o teu trabalho também enquanto treinador, fazendo curso, buscando especialização. Com certeza, gente, estou cursando a Faculdade de Educação Física, eu fiz, né, 2 cursos da CBF, eu fiz curso aqui da Federação Gaúcha, né, a gente sempre buscando estágios, né, estágios é muito importante. Também troca de ideias, eu acho que todo momento que a gente tiver paciência e humildade de falar sobre futebol, alguma coisa eu vou aprender. Né? Nem que eu ache errado aquilo ali, mas eu vou saber que aquilo ali é errado. Então eu vivo o futebol, eu participo, eu assisto, eu gosto de ir em jogo, eu gosto de... Eu agora na primeira fase da Champions League eu vi todos os jogos, eu fiquei também um fartão de Champions League, porque é o futebol, né, do mundo, a gente tem os melhores jogadores e tudo se aprende e a gente tem que ter humildade. Eu acho que, né, acabei de receber um elogio do presidente, acho que é muito legal, isso é legal porque eu estou iniciando, é o meu segundo clube, né, e saber que as pessoas já estão admirando e elogiando meu trabalho, mas a humildade sempre, buscando, eu quero muito mais, né, eu tenho um objetivo muito grande, um objetivo traçado na minha carreira, né, eu estou mirando lá em cima, estou mirando a seleção brasileira, né, e eu acho que essa é a ideia, né, eu não posso me contentar, né, por fazer um bom trabalho no Cruzeiro, um bom trabalho na Aimoré, eu preciso mais, eu vou buscar mais, né, sou novo e ouço muito, busco muito, eu acho que é a melhor maneira de eu estar evoluindo. Falando especificamente da Copa Paulo Santana, o que tem te chamado a atenção, principalmente na questão técnica da competição? Está sendo uma competição muito boa. Às vezes eu ouço, eu leio, né, falando que a competição não foi muito boa em termos de público. Eu estava conversando agora com o presidente da Aimoré, o vice-presidente, o diretor. Né, são grandes jogos, bons jogos, né, jogos num nível altíssimos, clássicos, né? E são coisas boas. Agora os mata-matas ficaram jogos emocionantes. Eu acho até que é um apelo para os torcedores, ou não torcedores, apaixonados por futebol, né? Olha os jogos que vão ter, né? Aimoré e Ipiranga, Inter e São José, Grêmio Otaque e Cruzeiro, Pelotas e Guarani de Bagé. São grandes jogos, grandes clássicos. Independente de quem passar, eu acho que são equipes que vem fazendo bons trabalhos, né, bons treinadores, bons valores. Então, eu acho que a parte técnica está boa. Claro que atrapalha um pouco o nível de gramado, né? A gente sabe que hoje o Cruzeiro joga no campo de cerâmica e os diretores mesmo colocam, né? Que para o gauchão o campo é uma coisa, para a copinha já não tem muito dinheiro para arrumar. E isso prejudica. Eu sou um cara que eu gosto que meu time tenha bola, né? Eu jogo no bloco alto, independente de contra quem. Joguei contra o Inter no Beira-Rio no bloco alto, jogo contra o Aimoré fora de casa no bloco alto, gosto de ter a bola, então eu tenho um time técnico e às vezes o campo prejudica. Então eu acho que agora até com o Grêmio, um campo melhor, vai ajudar o meu futebol, vai ajudar o meu trabalho. Não tem como conversar contigo e não lembrar da tua época de jogador de futebol. E enquanto jogador de futebol, ser lançado na categoria de base do Internacional, teve muita experiência como base, como profissional, jogando competição, jogando Campeonato Gaúcho, competição aqui da Federação. Qual é a principal imagem que te vem quando a gente fala de Campeonato Gaúcho da tua época de jogador?
Eu joguei, quando tu falaste, foi feliz, eu joguei muitos gauchões, né? Jogo gauchão desde os 12 anos de idade. E era muito longo, né? Eu lembro que tinha muito mais equipes. Eu, quando voltei, eu saí do Inter, né? E fui jogar fora, em outros centros, quando eu voltei, o gauchão mais curto. O gauchão, ele, principalmente base, né? Ele era o ano todo, né? Tu viajava todo o interior, né? Era um evento legal. Depois no gauchão também, né? No profissional, ele tinha mais equipes, né? Hoje tem 12 equipes no gauchão, né? Minha segunda copinha, joguei uma divisão de acesso, que eu viajei muitas equipes que na minha época como jogador eram de primeira divisão, Inter Santa Maria, São Luís de Juí. Então foi legal também, foi uma lembrança legal. Eu acho que o futebol gaúcho, ele é muito forte. O futebol gaúcho, o futebol do Rio Grande do Sul é muito forte. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir valorizar essas competições, a Copa Rio Grande do Sul, hoje Copa Paulo Santana, a divisão de acesso, acho que é uma competição maravilhosa, uma competição que lá ela tem o gauchão mesmo, antigo, charmoso gauchão, naquele de barro, de chuva, de pegar um pouco de frio, né? Diferente já do gauchão hoje, com 12 equipes, os estádios melhores. Então, eu acho que a gente tem que estar valorizando e fazer com que o esporte gaúcho, o futebol, ele evolua num todo, né? Não só o gauchão de Série A, toda essa competição. A gente fala muito da Copinha Paulista, que é melhor, a 2 de São Paulo, a 3 de São Paulo, e aqui no futebol gaúcho a gente tem que valorizar. Eu acho que esse o projeto de você está sendo muito feliz, vai ajudar muito a dar uma alavancada no futebol gaúcho. Já teve algum jogo de gauchão da tua época lá de atleta que você chegava, olhava e disse, pô, não tem condição nenhuma de jogar e mesmo assim saiu o jogo? Sim, eu tenho uma lembrança muito grande, em 99, a gente foi jogar, acho que foi em Bagé e tava meio frio, a gente jogou em Goiânia, a Copa do Brasil, 99, e classificamos, né, para semifinal na época e nós descemos de avião fretado para jogar um gauchão. E tava frio, e eu lembro que jogando Série A é diferente, até a iluminação, né? E aí a gente foi jogar escuro, meio frio, ninguém queria jogar, era o Paulo Torre treinador. E o Paulo Torre, eu lembro que o primeiro tempo acabou 0-0. O Paulo Torre entrou no vestiário e falou assim, já vou avisar, não vou trocar ninguém, eu vou jogar com você até o final. Não adianta querer fazer corpo mole, vai ser vocês com frio, então resolvam logo. Eu lembro que voltou pro intervalo, 3-0 rápido, aí vamos correr, temos que correr. Porque são coisas diferentes, né? Tu vindo de um nível muito alto, né? E tu descer para jogar um gauchão, uma viagem ruim, né? Todo um translado difícil, né? Então são coisas legais, né? Que tem isso do time grande, que no time pequeno é diferente, né? Quando vem jogar no Beira-Rio, vem jogar na minha época no Olímpico, né? Era uma coisa maravilhosa. A gente vivia aquilo ali, não queria estar suspenso, não queria machucar. Então são coisas diferentes, são lados diferentes, pensamentos diferentes, né? Essa resenha que a gente está tendo aqui, ela serve para o teu dia a dia também como treinador? De daqui a pouco o próprio jogador chega e te pergunta, pô, professor, como é que era assim? Como é que era na tua época? Ou tu mesmo conseguir separar essa realidade agora, do clube que não tem tanta estrutura e mostrar para aquele cara que está começando, que está, de repente, sonhando com aquilo que tu teve como jogador? Não, o que eu mais passo para eles é que ainda dá tempo, eu falo para eles sempre, né? Eu cito exemplos, né, que a gente vê dia a dia aí, o maior exemplo que eu cito para eles é o Paulinho, né? Paulinho, 31 anos, Barcelona, o Paulinho começou a jogar futebol tarde, vem de um time pequeno e tem muitos exemplos assim, né, que vem de um time menor e se destaca. Então, o que eu coloco para eles, que eles não podem acomodar. Eu tô no Cruzeiro, vou jogar um gauchão, vou jogar uma copinha, não. Ele tá no Cruzeiro, mas tem que pensar mais alto, tem que pensar no Inter, pensar num Grêmio, pensar num Criciúma, num Figueirense. Tem que pensar um pouquinho mais. E para fazer isso, tem que abrir mão de algumas coisas. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o custo de vida ele é alto, mas ao mesmo tempo os times pequenos não conseguem, né, a valorização que eles mereciam. Então, eles mesmos têm que buscar isso, trabalhando mais, buscando mais, concentrado, né, levar mais a sério essa profissão. Né, é isso que eu tento passar. Porque eu já estive lá e eu coloco para eles que os jogadores que jogam num time, né, de nível A não são muito além do que eles jogam. Né? Às vezes eles tiveram opções, abriram mão de certas coisas, abriram mão um pouco do lazer, um esforço maior, uma dedicação maior, para chegar num nível onde a gente espera chegar. Clayton, agradecer a tua participação aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. E vamos combinar o seguinte, na frente da câmera, a próxima participação ao vivo lá no estúdio, pode ser? Pode ser, eu sabe que eu gosto e estou à disposição aí de participar, de fazer força para o futebol gaúcho, que esse projeto dê muito certo, estou na torcida, só me ligar que eu estarei à disposição. Clayton, técnico do Cruzeiro, atuação aqui no Futebol Gaúcho. Volta contigo aí, Bajé. Em 1996, surgia a Dr. Clean,
pioneira na implantação de um sistema de saúde com gestão integrada. Hoje, a empresa conta com 9 unidades próprias, 1.600 serviços credenciados de atendimento, 60 mil beneficiários em saúde ocupacional e 100 mil pessoas em planos de saúde. E o que ela quer para o futuro? Continuar promovendo qualidade de vida, com dedicação e inovação para seus milhares de clientes. Dr. Clean, planos de saúde familiares e empresariais. 8 horas 30 minutos, ponto final aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. Antes quero mandar um grande abraço. Alô, Tato Moreira, meu grande irmão, ele passou aí recentemente pela presidência do Guarani de Bagé. Flávio Lopes, lá do Vovô Rio Grande, né, o clube mais antigo do Brasil, o primeiro clube do futebol brasileiro é gaúcho, o Rio Grande. Derli Gil, torcedor do Tupi de Criciúma. Eu quero aproveitar também para mandar um grande abraço para toda a região de Frederico Westphalen, União Frederiquense, na pessoa do presidente Edson Cantarelli. Vão construir com recursos próprios o seu novo estádio e, inclusive, no próximo programa, semana que vem, a gente vai ter uma matéria especial aí com o presidente Edson, favorecendo não só pelo futebol, mas também com o serviço social, toda a comunidade lá de Frederico Westphalen. Bom, nós tivemos durante a semana a Copa Libertadores da América, né? O Grêmio, por sua vez, venceu o Botafogo jogando dentro da arena pelo placar de 1-0 e agora o Grêmio vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona que, por sua vez, fez 2-1 no Santos. O primeiro jogo, dia 25 de outubro, 9h45 da noite, em Guayaquil, e depois, no dia 1º de novembro, o jogo da volta dentro da arena. Na outra ponta, o Jorge Wilstermann, lá da Bolívia, que tinha feito 3-0 no primeiro jogo no River Plate, tomou 8-0 no jogo da volta. O River Plate classificado vai encarar o Lanús, que havia perdido, mas empatou o segundo jogo com o São Lourenço por 2-2 e passou nos pênaltis. Então, na terça-feira, dia 24 de outubro, o primeiro jogo. Na terça, dia 31 de outubro, o jogo que vai decidir quem passa para a final da Libertadores. Pode dar aí, digamos, Grêmio e River, Grêmio e Lanús, isso se o Grêmio superar o Barcelona de Guayaquil. Vamos para os aniversariantes? Teve na semana que passou, dia 23 de setembro, 4 anos na verdade dá um pouco mais, né, do Esporte Clube São Gabriel aqui. São 40 anos 4 anos só do São Gabriel? Bom, estou conversando com a produção aqui que eu me surpreendi, mas vamos lá. O Esporte Clube São Gabriel, então, com 4 anos de fundação, é 23 de setembro de 2013. Muito obrigado pela audiência de todos e, claro, contando com a participação de todos vocês. Na próxima semana, segunda-feira, 7h45 da noite, você acompanha o programa Futebol Gaúcho ao vivo, porque aqui o futebol do Rio Grande do Sul é sempre tratado com muita categoria. Até mais!